Tá aberto, sim. Show. Ok, estão vendo aí? Estão vendo? Eu tô. Material, ok. Obrigado. Vamos lá. Gente, a gente vai Ok. começar material do CNU, material resumido, rápido, para a gente ler e já ir para as questões do TEC concurso lá. Lembrando que o modelo aqui do nosso material, do nosso curso, das nossas aulas aqui, a gente lê em conjunto, vai tirando dúvidas ao momento da leitura e vamos tentando fazer explicações sobre o assunto. Vamos começar com desafios do Estado de Direito, começar aí com a efetivação e reparação dos direitos humanos, né? Programa Nacional de Direitos Humanos, o Decreto 7.037 de 2009 e os eixos, né? Que tem aqui nesse material tem umas dicas de otimizar os estudos e as cadernos de questões dos TEC já estão feitos. Então, eu peguei esse material porque ele é resumido, né? É de fato leitura, não é que nem aquele material que a gente estava fazendo regular, que é uma leitura mais densa, mais detalhada, mas que dá uma base maior, mas tendo em vista aí o objetivo do CNU ser mais. E todo mundo também está no linha zero aí no CNU, nesses assuntos, ninguém estava estudando antes, então acho que é melhor você saber um conhecimento mais, vamos dizer assim, horizontal do que vertical nesse momento, principalmente no CNU, que ninguém conhece as disciplinas, ninguém pode chegar e dizer, eu já vim estudando isso. Até porque pelo CNU o pessoal vem estudando o que normalmente vem caindo para os concursos, né? Constitucional, administrativo, raciocínio lógico, português, matemática, informática, e nada disso, no CNU, nada disso se fez presente, assim, do ponto de vista, assim, da forma que vinha sendo cobrado antes, bem. Tem constitucional? Tem. Tem administrativo? Tem, mas não da forma como vinha cobrado nos concursos anteriores. Tem português? Todo mundo fala que não tem português. Tem, porque você vai fazer uma redação e vai ser levado em consideração seu texto do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de organização, né? Vamos lá. Estou botando assim, formato assim. Vamos lá. Desafios do direito, né? Esse assunto é da Conhecimento Gerais, desafios do Estado de Direito. E vamos começar lá. Efetivação e reparação de direitos humanos. A efetivação e reparação de direitos humanos no Brasil tem sido um desafio constante, especialmente quando se trata de lidar com memórias, autoritarismo e violência do Estado. Ao longo da história brasileira, o país passou por diferentes regimes autoritários, como a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Durante esse período, houve violações sistemáticas dos direitos humanos, incluindo tortura, desaparecimentos e execuções extrajudiciais. A memória desses crimes e a responsabilização dos perpetradores ainda são questões em aberto, pois muitos casos permanecem impunes até hoje. Só colocar uma questão aqui, que a gente viu isso na aula que a gente estava vendo de direito constitucional sobre direitos humanos. Lembrar que a questão de direitos humanos, né, como é que ela é tratada na doutrina. Quando você fala na regulamentação, na regulamentação do direito positivado dentro de uma Constituição, uma regulamentação nacional, você fala em direitos fundamentais. Quando você fala de uma regulamentação que é feita no âmbito internacional, essa mesma regulamentação a gente dá o nome de direitos humanos. Não sei se vocês lembram desse conceito que a gente estudou lá em direito constitucional. Então vai ficar sempre atrelado a quando você fala no âmbito internacional, você sempre vai estar falando em direitos humanos, né, que é um conceito internacional, e muitas vezes você vai ver direitos fundamentais. Então, a interpretação que a doutrina dá é, quando você está falando de uma regulamentação constitucional, uma regulamentação interna, você pode falar também em direitos fundamentais, ou normalmente se designa isso de direitos fundamentais. Quando a regulamentação, você está falando no âmbito internacional, passa a se chamar de direitos humanos. Mas, às vezes, o mesmo tema, então você vê lá, direito a liberdade, direito que está no nosso artigo 5º, ao mesmo tempo você vai designar que aquilo é um direito fundamental, porque está no artigo 5º, mas quando ele está num pacto, no Pacto de São José da Costa Rica, você vai ver que, se você lê o Pacto de São José da Costa Rica, tudo que está ali você vai ver replicado no artigo 5º. O Pacto de São José antes da Constituição de 88, vê que foi muito daquilo que foi replicado dentro da nossa Constituição. Só que quando você está falando ali do pacto, você está falando de direitos humanos. Quando você vai lá ler o artigo 5º, a doutrina, a gente começa a falar em direitos fundamentais para a gente aqui dentro do Brasil. Então, isso também pode cair na prova, isso também cai, para você entender o conceito. Quando se fala que esse tema, no âmbito regulamentador,
internacional, direitos humanos, quando fala no âmbito interno, direitos fundamentais. A implementação do Estado de Direito visa garantir que todos sejam tratados igualmente. Eu só falei isso, Carter, ele já entrou direto aqui sobre falando de direitos humanos, então não fez a introdução. Muito resumido, acaba que ele não faz essas. Deixa eu só botar a canetazinha aqui. Foi? Foi, agora foi. Então ele acaba já indo direto falando sobre direitos humanos. Então, não fez o disclaimer. Vou continuar aqui. A implementação do Estado de Direito visa garantir que todos sejam tratados igualmente perante a lei, que os direitos fundamentais sejam respeitados e haja. Aqui, ó, já inverteu, tá vendo? Já está muito resumido e não está. Mas lembrando, quando ele fala de direitos fundamentais, é a mesma coisa que direitos humanos. A diferença é que direitos fundamentais estão na Constituição e os direitos humanos estão regulamentados em normas internacionais. Sejam respeitados que essa responsabilização por violações passadas. No entanto, no Brasil, essa efetivação tem sido lenta e complexa. A criação de comissões da verdade, como a Comissão Nacional da Verdade, foi um passo importante para investigar e documentar as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. No entanto, muitas das recomendações dessas comissões ainda precisam ser implementadas. Só alertando aqui, né, para quem, a Neila que está chegando hoje, o que a gente está lendo aqui parece assim, até um pouco enviesado, mas lembrando que nós estamos estudando CNU, lembrando que nas falas da ministra ficou claro como é que a prova vai ser cobrada, o estilo, o formato. Não estou fazendo crítica. O pessoal fala, mas o Enem é meio ideológico. Muita gente acredita que a prova vai ser mais ou menos nesse sentido. Não estou fazendo juízo de valor. Aqui está vendo uma preparação estratégica, então a gente tem que ler. Aí você lê, você perguntar para mim, Edvan, você está lendo esse texto, não está sendo um pouco até quebrando um pouco a imparcialidade com o texto? Até parece isso, né? Chamando assim, por exemplo, tem alguns doutrinadores que preferem, em vez de chamar ditadura, chamar regime militar, mas é bom ler desse formato, que parece até um pouco direcionado, porque é dessa forma que eu entendo, até como concurseiro, né, de algum tempo, que vai ser usado na prova. E vai ser esse entendimento que vai ser levado. Então, tem essas questões, não sei se vocês pescaram isso, a forma como está escrito o texto. É justamente para preparar já o mindset de vocês para a forma como vai ser cobrada as questões. Além disso, a violência de Estado persiste em algumas áreas do país, especialmente em relação às populações marginalizadas. A violência policial, o assassinato de defensores dos direitos humanos e a criminalização de movimentos sociais são exemplos de como os direitos fundamentais ainda não são efetivamente respeitados. Em suma, a efetivação e reparação de direitos humanos no Brasil ainda enfrenta obstáculos, especialmente quando se trata da memória, autoritarismo e violência do Estado. É fundamental que o Estado assuma a responsabilidade por suas ações passadas, promova uma cultura de respeito aos direitos fundamentais e garanta a justiça para todas as vítimas de violação dos direitos humanos. Então, em tese, quando fala lá, efetivação e reparação de direitos humanos no edital, nós precisamos levar para a prova do edital. Deixa eu pegar aqui. É esse aqui que a gente está vendo aqui, o edital. Deixa eu pegar aqui. Desafios, onde está direitos humanos, ética, integridade. Cadê? Esse aqui não, a gente vai ler esse aqui. Programa Nacional de Direitos Humanos. 2.4. 2.4? Cadê? Aqui, ó. Efetivação e reparação. Memória, autoritarismo e violência. Alguém a gente tem que levar para a prova aqui. Lembrar de comissões da verdade, lembrar desse período de 1964 e 85, lembrar desse conceito, direito internacional, é comum chamar essa positivação de direitos humanos, se for no âmbito interno, chama de direitos fundamentais, que são previstos lá no artigo 5º. Lembrar que, né, existe uma lei da anistia, e não aprofundou muito, lembrando, a gente pode aprofundar aqui falando, mas depois posso trazer e enviar para vocês lerem o material mais aprofundado também. É que eu resolvi porque ele é mais sucinto aqui, dá para a gente ver muito mais coisas até aí o dia da prova, que são 69 dias. O meu cálculo aqui ontem era 70. Então, lembrar disso, lembrar dessas comissões da verdade, são comissões instituídas para rever os casos. Lei da anistia, o que a gente precisa lembrar do ponto de vista jurídico? Ponto de vista jurídico. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele validou a lei, queriam rever a lei, dizer que a lei só valeria para aqueles que eram perseguidos, não para
detentores de cargo público na época. E a lei na época que foi feita foi... O que é uma lei de anistia? Uma lei de anistia é você é isento de tudo aquilo que foi feito naquele período. E a nossa lei de anistia foi tanto para as pessoas que não estavam no Estado, quanto as pessoas que estavam no Estado. Era chamada anistia geral. Quem acabou se excedendo estava no Estado e também quem estava, em tese, combatendo o Estado naquela época. Depois, né, teve um momento no Brasil que se discutiu dizendo não, a lei de anistia ela só pode ser aplicada para aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram perseguidores, em tese, naquela época. Você tem que julgar esses casos, porque a Constituição diz que o crime, né, na prática de tortura é imprescritível. Então, você teria que voltar e ver esses casos e tentar punir essas pessoas. O Supremo validou, não. A lei de anistia foi para os dois lados. Em virtude disso, foi criada. Eu estou fazendo essa história para vocês entenderem essas comissões da verdade. Em virtude disso, como você não ia poder rever esses casos na justiça, por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, você criou uma legislação, uma lei, criando, né, a Comissões da Verdade. Qual o objetivo dessas Comissões da Verdade? Primeiro é deixar claro que houve essa violação de direitos humanos, direitos fundamentais, deixar isso registrado, e as pessoas que, eventualmente, levarem esses casos, primeiro ele vai ter um reconhecimento, vamos dizer assim, simbólico, de que realmente foi reconhecido de que ele foi perseguido. Muita gente fala que foi perseguido, não tem nada registrado, e os arquivos, alguns arquivos, né, foram apagados, não existe, você não registra também esse tipo de coisa, então você precisa o Estado reconhecer isso. No momento que o Estado reconhece isso pelas comissões da verdade, o que é que ocorre? Você tem direito à indenização, tem uma legislação que prevê indenizações e aposentadorias para as pessoas que foram perseguidas. Então, basicamente, esse o contexto desse item do edital. Então, entender de regime militar, 64 ou 85, ou ditadura, como você preferir falar, não sei como é que vai cair na prova, provavelmente ditadura. Lembrar de comissões da verdade, direitos humanos, direitos fundamentais, entender da lei de anistia. Vamos para o próximo item. Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Por que PNDH3? É porque esse Programa Nacional de Direitos Humanos ele já teve a primeira versão, já teve a segunda, e nós estamos na terceira versão. E a cada versão que eles fazem, um conjunto de indicadores, e depois, concluídos esses indicadores, essa rodada eles fazem o novo PNDH. O que eu me lembro já de cara aqui, uma verticalização, antes da gente fazer aquela leitura horizontal aqui, rápida, eficaz sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, é que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, posso pegar esse julgado e depois botar no grupo, sobre o PNDH3. É o seguinte, tinha alguns indicadores aqui, não existiam alguns indicadores sobre feminicídio. É o Supremo, aí a briga foi o seguinte, isso é muito aprofundado, mas eu vou falar. A briga era o seguinte, que existe um conceito no direito chamado de judicialização da política. O judiciário se intrometendo nas políticas públicas. Isso aqui é um programa nacional, uma política pública. Todo programa nacional é uma política pública. E houve esse questionamento de que não existe, quer dizer, no PNDH 1, PNDH 2, existia indicadores de feminicídio, morte de mulheres. PNDH 3 parece que resolveram tirar. Porque, na verdade, acho que ele foi feito, né, foi implementado, porque tem um ciclo aí. A gente vai ler aqui, eu não... De novo, eu estou lendo junto com vocês, estou entendendo junto com vocês, a gente está debatendo, não sou eu só dando aula, a gente também está lendo agora o PNDH3 juntos. E pelo que eu entendi, foi na época do governo anterior e resolveram tirar esses indicadores. Aí alguém questionou o Supremo falou que deveria ter. Isso chama-se, no direito, chamado de judicialização da política. O judiciário se intrometendo nas políticas públicas ou determinando. Mas, nesse caso, só para finalizar, o Supremo falou que deveria ter novamente os indicadores de feminicídio, PNDH3. Não sei se vai para o CNU é o PNDH3, acho que daqui a pouco vai ter o 4. Vamos ler. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, é um conjunto de diretrizes e ações desenvolvidas pelo governo brasileiro para promover o respeito dos direitos humanos no país, além de ter sido instituído pelo Decreto 7.037 de 2009. O programa tem como objetivo central promover a inclusão e reduzir a inclusão social, reduzir a desigualdade, fortalecendo a democracia e o Estado de Direito. O PNDH3
abrange uma série de áreas temáticas, como desenvolvimento e direitos humanos, segurança pública, diversidade cultural e enfrentamento à violência contra grupos vulneráveis. Além disso, busca garantir a implementação de políticas públicas voltadas para a igualdade racial, de gênero e religiosa, além de promover a sustentabilidade ambiental. Dentre as ações propostas pelo PNDH3, destaque-se a criação de unidades de combate à tortura e à corrupção, fortalecimento de políticas de segurança pública e a garantia de acesso à justiça para grupos marginalizados. Também foi debatida a regulamentação da mídia, visando uma maior pluralidade e democratização dos meios de comunicação. No entanto, o PNDH3 gerou polêmica, enfrentou resistência por parte de diversos setores da sociedade brasileira, principalmente em relação à regulamentação da mídia, que é o que está sendo debatido hoje, né? Se vai regulamentar, não vai regulamentar questões das redes sociais sobre fake news, né? Somente quando fala regulamentação da mídia, a pessoa logo pensa em censura. Está sendo debatido esse termo, regulamentação da mídia, sobre qual o limite entre informação e fake news, né? O direito de, na verdade, da informação. A gente vai lembrar lá, quando a gente estava estudando direito constitucional, que a gente não vai finalizar de novo, falei que a gente vai finalizar, sobre a questão de qual o limite da sua liberdade de expressão, de poder falar o que você quer, e fake news. Isso está sendo debatido na regulamentação. E, caso ocorra, né, a livre liberdade de expressão, que hoje, de comunicação, de expressão, hoje ocorre, como é que fica essa responsabilização das fake news, né? Se vocês sabem, já ocorreu casos em que pessoas se suicidaram por causa de informações falsas, né? Fake news. É bem, isso, quando se fala esse debate de regulamentação da mídia, é sobre isso que estamos falando. Regulamentação não de fake news. Vamos lá, de novo. No entanto, o PNDH gerou polêmica e enfrentou resistência por parte de diversos setores da sociedade brasileira, principalmente em relação à regulamentação da mídia e a proposta de descriminalização do aborto. O programa foi criticado por alguns como uma tentativa de cercear, limitar a liberdade de expressão e de respeitar valores tradicionais. Apesar das resistências e críticas, o PNDH representou um importante avanço no campo dos direitos humanos no Brasil. O programa buscou alinhar as políticas públicas do país aos padrões internacionais e de respeito aos direitos humanos, em conformidade com os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. No entanto, muitas das propostas do PNDH3 não foram totalmente implementadas e algumas foram abandonadas posteriormente, demonstrando os desafios enfrentados na efetivação das políticas de direitos humanos no Brasil. Vamos voltar aqui antes de ir para o decreto. Então, quem tem que pegar aqui? O programa é um conjunto de diretrizes, né, e é desenvolvida pelo governo brasileiro, o governo federal, em respeito aos direitos humanos, além de ter sido instituído pelo decreto 7.037. O programa tem o objetivo, vou pegar isso aqui, ó, levar para o próximo. Qual é o objetivo? Promover a inclusão social, reduzir desigualdades. Então, inclusão social e reduzir desigualdade, fortalecendo a democracia e o Estado de Direito. Abrange uma série de áreas temáticas, que a gente vai ver os eixos aí depois, como desenvolvimento de direitos humanos, a gente vai ver, né? Segurança pública, diversidade cultural, enfrentamento à violência a grupos vulneráveis, que é a questão do feminicídio. Pode falar, William. Não tem a ver com a aula diretamente, não. Eu quero saber se para os demais travou também, ficou mudo ou só foi para mim? Para mim não travou, não. Para você. Foi só para mim mesmo. Tá ok, obrigado, só Ok. para saber. Então, vimos aqui. O que você precisa saber? Objetivos. Depois eu vou passar esse material aqui para vocês, grifado e não grifado, né? Então, para vocês terem esse resumo já. Não é material aprofundado, é material resumido. Isso aqui é só resumo, mas eu entendo. E como ninguém sabe como é que vai ser o nível, bem que a gente vai pegar, vou pegar hoje a prova do IPEA, que foi a primeira prova da Gran Rio, depois que ela ganhou a licitação do CNU. E dá para você saber o nível que vai ser a prova, né, do CNU. Isso é a prova que ela fez agora. As provas anteriores até podemos ter como referência, mas o que a gente vai realmente, assim, pelo prova do IPEA domingo, a gente sabe, já sei como é que ela gosta de perguntar as coisas. Áreas temáticas do PNDH3, né? Que a gente precisa ver a criação dessas unidades. Essa questão aqui achei importante, de repente pode ser até questões para treinar uma dissertação aí, uma questão. Essa regulamentação da mídia, tentar entender mais essa regulamentação da mídia, fake news no PNDH, e vamos
Próximo, Decreto 7.037, que é o que regulamenta o PNDH. Artigo, artigo 1º. Fica aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, em consonância com as diretrizes, objetivos estratégicos e ações programadas estabelecidos na forma do anexo deste decreto. Ou seja, o anexo do decreto é que é o próprio programa, né? Comentário. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, é um conjunto de diretrizes e ações desenvolvidas pelo governo brasileiro para promover o respeito aos direitos humanos no país, além de ter sido instituído pelo Decreto 7.037. O programa tem como objetivo central promover a inclusão social, de novo, objetivo, promover a inclusão social e reduzir as desigualdades, fortalecendo a democracia e o Estado de Direito. Eixo orientador 1, artigo 2º do decreto. O PNDH será implementado de acordo, lembrando, como eu falei, acho que para o Ludmilla e para o William, que esse aqui é o conhecimento geral dos outros blocos, do bloco 1 até o bloco 7. Bloco 8 não é esse conhecimento geral, mas isso aqui serve. Por quê? Porque isso aqui, esse parte de direitos humanos, provavelmente o Programa Nacional de Direitos Humanos, isso cai em vários concursos. Não sei se vocês já perceberam, acho que o William já deve ter percebido isso. Ele sempre está destrinchando edital, vê que isso é cobrado para policial penal, polícia civil, sempre cai, porque isso é um programa nacional, inclusive para a magistratura e Ministério Público. Vamos lá. PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores e suas respectivas diretrizes. Primeiro, eixo orientador 1. Interação democrática entre a sociedade e o Estado civil. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui embaixo. Não. Então, você tem aqui 3 diretrizes para esse eixo. Então, perceber o seguinte: primeiro, entender a estrutura desse programa. Então, esse programa vai ter o seguinte: percebeu que ele vai botar. Você tem um programa. Isso aqui é bom você entender a lógica que é feito programa. E quando a gente fala programa, pode entender PP. O que é PP? Política pública. O governo, quando você faz um programa, você na realidade está fazendo uma política pública. O conceito de política pública é um pouco maior, mas o programa ele é uma política pública. Você tem um programa, que é o conceito que a gente dá para enquadrar dentro do orçamento programa. Porque você tem um programa, você consegue alocar recursos para isso. Mas no conceito mais conceitual mesmo, fora da estrutura de governo, de instrumentalidade que você tem que fazer no governo, você tem aqui uma política pública. Essa política pública ele resolveu de chamar de Programa Nacional de Direitos Humanos, e abaixo do programa ele definiu o seguinte: a gente vai ter para esse programa eixos. Tem que perceber essa estrutura aqui que ele criou, eixos. E para cada eixo você vai ter diretrizes. Diretriz 1, diretriz 2, diretriz 3. Então você tem que perceber isso. Então, primeira coisa que você, quando vai estudar uma política pública, entender primeiro, aí lógico, vou botar logo aqui, eixo 2 aqui. Estou só com o mouse aqui, às vezes que é difícil de escrever. Eixo 1. Então, do ponto de vista de aprendizagem numa política pública, ou aprendizagem de concurso, é primeiro, Programa Nacional de Direitos Humanos. Quais são os eixos? Saber quantos eixos tem, quais são esses eixos. E depois, para cada eixo, aprender qual é a diretriz. E aí você aprende o que é esse programa. E provavelmente as questões vão sair desse conhecimento, né? De você saber se você sabe os eixos e as diretrizes. Eventualmente, mudar ali uma diretriz para acrescentar alguma coisa. Normalmente, prova tem sido essas provas, né? Então, eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. Interação democrática entre Estados é a diretriz. Qual é a primeira diretriz? É interação democrática entre Estado e sociedade civil, como instrumento de fortalecimento de democracia participativa. Então, aqui é democracia participativa, essa diretriz aqui. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal de políticas públicas e interação democrática. Então, isso aqui é fortalecimento de instrumento de política pública e transversal de políticas públicas e interação democrática. E a diretriz 3, integração e ampliação dos sistemas de informação, ou seja, sistema de informação de direitos humanos, e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação.
Então, temos 3 diretrizes aqui. Normalmente, quando a gente faz uma política pública, depois que você define a diretriz, normalmente você vai ter aqui, para essa diretriz, objetivos, metas, e para esses objetivos e metas você vai criar indicadores. Normalmente uma política pública é construída assim. Então você tem o programa, que é uma política pública, né? Um programa, um projeto, tem na verdade, programa, normalmente um programa, dentro do programa você tem vários projetos, mas às vezes você só tem um projeto que já é o próprio projeto da política pública. Edvan, qual é a diferença do programa para o projeto? Porque na verdade tem uma conceituação, você vai entender mais na área de orçamento público. Mas o programa, ele contém os projetos. O programa, ele é maior, os projetos são menores. O programa, normalmente, quando você institui um programa, ele se torna, às vezes, um programa permanente. O projeto, ele tem que ter início, meio e fim. É uma política que tem início, meio e fim. O programa, não. Tanto é que a gente está na versão 3. Isso aqui começou em 2009. Então, nós temos 2009, 2019, 10 anos. 2024, temos 15 anos desse programa. Ou seja, o programa, ele perpassa vários, é uma política pública que perpassa vários governos. Normalmente os projetos são colocados ali, aí os projetos são mudados de acordo com o governo que está no momento. Então você coloca ali dentro do... Só que os projetos, eles têm que atender o quê? Os eixos e as diretrizes. Não dá para criar um projeto que não atenda nada disso. Então você está descumprindo o decreto, está descumprindo eventualmente uma lei da política pública. E normalmente quando você tem uma diretriz, e ela tem que ser pensada, né? Você tem que seguir essa diretriz, para alcançar essa diretriz que vai ajudar aquele eixo, você vai ter que criar objetivos, metas para aquilo. E para saber se você está alcançando aqueles objetivos e metas, você vai ter que ter indicadores. Vamos para o próximo. E botou aqui uma questão modelo aqui. Vamos lá. Como é que poderia ser quebrado? Mas lá embaixo tem uns cadernos do TEC que esse material criou. Programa Nacional de Direitos Humanos. Questão exemplo. E aí ele vai perguntar aí, vamos lá, letra A. Propõe a manutenção do modelo de política municipal estadual existente no controle da publicação de dados sobre violência e criminalidade. Ele não botou aqui o que ele queria sobre o programa, mas tudo bem. Mas como ele está inventando a questão, então não, ele está criando. Então, propõe a manutenção de polícia municipal. É sobre polícia? Eu diria que não, né? O que a gente leu é... Voltando aqui, só para vocês verem como é que é. Deixa eu voltar aqui. Ó. O objetivo é o quê? Inclusão social, reduzir desigualdades. Mas aqui fala melhor. Objetivo central, promover a inclusão social é um conjunto o quê? De diretrizes e ações desenvolvidas pelo governo federal para promover respeito aos direitos humanos. Então, não é sobre polícia municipal. Vou voltar aqui. Não é sobre polícia municipal. Propõe penas privativas de liberdade como primeira alternativa? Não, né? Normalmente, esses programas visam, inclusive, ao desencarceramento, né? Visam, normalmente, você acabar a... Ou, vou aprofundar rapidamente aqui, para a gente sempre ser mais sucinto aqui nesse material. Mas, quando lembrar do PDNH, Programa Nacional de Desenvolvimento Nacional de Direitos Humanos, é o seguinte, tem um julgado do Supremo em que esse conceito novo, que nós temos hoje no Brasil, um chamado processo estrutural, a gente chama isso de processo estrutural de descumprimento sistemático de direitos humanos na área carcerária. Ainda mais vocês que gostam, o pessoal, isso, o Wesley e o William de policial penal. Então, tem uma ação no Supremo que já julgou, dizendo que o Brasil, sistematicamente e abrangentemente, você descumpre no sistema carcerário os direitos humanos. Então, baseado nisso, o Supremo, né, ele chama de processo estrutural, por meio de uma decisão estrutural, e aí, de novo, vem aquele conceito que eu falei, de judicialização da política. O Supremo determinou determinadas ações que o governo federal, os governos estaduais vão ter que tomar para mudar nos próximos anos, nas próximas décadas, o sistema carcerário brasileiro. Então, tem que entender isso. Existe no Supremo. Se tem alguma coisa falando, o Supremo fez isso, determinou o governo federal, o governo estadual que fizesse certas modificações, sim, você está correto, o STF fez isso. Isso
É correto, não sei, faz parte, é um fato, então você tem que entender isso na hora da prova. É igual quando o Supremo decide dizendo, ó, vai ter que ter câmera na roupa do policial. Isso foi decidido. É o Supremo que tem que decidir isso? É o Supremo que tem que dar prazo para quando é que vai ser comprada as câmeras? Não sei, só sei que se cair sobre isso também é uma decisão que está válida e tem que ser cumprida. Tem um prazo para colocar câmeras nos uniformes dos policiais. Então, quando você lê as questões, você tem que ler mais abrangente, sai até na imprensa, né? Você entender. Eu estou estudando para a jurídica, eu sei porque tenho que entender as decisões do Supremo, né? Informativos do Supremo. Então, propõe penas privativas de liberdade como primeira alternativa? Não. Você tem que lembrar do conjunto maior que, na verdade, nós estamos num processo estrutural de tirar, desencarcerar. De novo, eu não estou defendendo isso, estou dizendo se sou a favor, sou contra. Só estou dizendo que o que vocês têm que saber para a prova. Hoje nós estamos vivendo um processo de tentar desencarcerar. Hoje o juiz, né, inclusive política do CNJ, que você tem que sempre priorizar meios alternativos. Sempre a prisão tem que ser a última alternativa. Por isso que criaram, e aí eu estou fazendo os links, por isso que criaram no nosso sistema judiciário, no nosso sistema de justiça, a chamada audiência de custódia. Porque às vezes a pessoa era presa e pegava aquele flagrante e direto ia para a delegacia, ficava, sei lá, meses, dias na delegacia e depois ia para um presídio, aí a delegacia ficava cheia, chegava 9, aí o delegado pedia autorização e mandava o cara para o presídio e o cara ficava esperando lá. Até esse cara ter o primeiro contato com o juiz para dizer, cara, isso aí não libera o cara. Esse processo de criar de audiência de custódia foi também para solucionar isso. O cara é preso no outro dia não, né? Às vezes não acontece no outro dia. Ele tem que ir na audiência de custódia antes de ser definida a vida dele. Se ele vai para o presídio, se ele vai ficar na preventiva, se não vai ficar. Então, a audiência de custódia veio também. Então, essa aí já estaria errada por causa desses conceitos que você tem que lembrar, dessa decisão do Supremo sobre esse processo estrutural e audiência de custódia. O objetivo não é a primeira alternativa a prender. Se fosse a primeira alternativa a prender, precisa de audiência de custódia. A audiência de custódia é justamente para isso, para que o cara tenha esse desencarceramento. Porque muitas pessoas eram presas em flagrante, ficavam 3 meses até falar com o defensor e com o juiz. E aí isso também sobrecarrega, né, até hoje o sistema. Mas hoje tem audiência de custódia. Então, a decisão do juiz sempre é priorizar, não, manda o cara para casa. Não adianta deixar esse cara lá no presídio que já tá a cela que é para 10, 20, eu sei. Tem toda uma cultura de dizer o cara fez coisa errada, tem que estar preso mesmo e tal, mas eu estou dizendo que ele tem que aprender para curso aqui também. E essa é a política no momento, desencarceramento. Letra C. Preconiza a existência de um modelo único pré-estabelecido de desenvolvimento medido pela variação anual do produto interno bruto, cujo crescimento é suficiente para causar automaticamente melhoria do bem-estar para todas as camadas sociais. Cara, essa daí viajou muito, né? Ele está montando essas questões, mas acho que não vai ser tão fácil assim, não. Essa aí viajou muito. Letra D. Estabelece como diretrizes a interação democrática entre Estado e sociedade civil, que é o primeiro eixo que a gente viu, né? Como instrumento de fortalecimento da democracia participativa e o fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal de políticas públicas e interação econômica. Correto, né? Essa aqui é o eixo e as diretrizes 1 e 2 do programa. As diretrizes 1 e 2 do Programa Nacional de PNDH, né, Programa Nacional de Direitos Humanos, estabelece a interação democrática entre sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa e o fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas de interação econômica. Vamos lá. Eixo 2 do PNDH. PNDH 3 será implementado de acordo com os seguintes eixos, orientadores e suas respectivas diretrizes. Eixo orientador 2, desenvolvimento dos direitos humanos. Diretriz 4, qual é a diretriz desse eixo? As diretrizes, né? 3 diretrizes também. Efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrada e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Diretriz 5. Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Diretriz 6. Promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Isso aqui eu acho importante, ok? Esses diretrizes aqui.
Isso aqui também é muito debatido hoje. Então, temos o eixo 2, desenvolvimento de direitos humanos. Volta aqui no eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. Questão modelo, vamos rápido essa questão, um exemplo aqui dele. Assinale a opção que apresenta o nome do eixo orientador do Programa Nacional de Direitos Humanos, que possui a diretriz de promover e proteger direitos ambientais, como direitos humanos, incluindo as gerações futuras com os direitos, que é desenvolvimento e direitos humanos, não é isso? Letra C. Acabou de ler aqui. Então, o eixo desenvolvimento de direitos humanos é o que tem a questão ambiental. Eixo orientador 3, o PNDH3 será implementado de acordo com, vamos ler aqui, vamos logo no eixo 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Quais as diretrizes dele? Diretriz 7. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível, interdependente e segurado à cidadania plena. Diretriz 8. Promoção dos direitos da criança e do adolescente. Opa, marque isso aqui. Quando você vê assim, uma coisa que chama atenção, que está sendo debatido no meio maior, você já chama atenção. Então, é o eixo universal. O eixo universalizar direitos em um contexto de desigualdade, ele tem uma diretriz importante, que é a criança e adolescente. Para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Combate às desigualdades estruturais. Opa, lembra que tem um processo estrutural lá no STF, garantia de igualdade na diversidade. Questão exemplo. Um dos eixos orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos é o da universalizar direitos em um contexto de desigualdade. A promoção dos direitos da criança e adolescente para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação nas diretrizes do eixo orientador, certo? De novo, eu estou lendo junto com vocês isso aqui. Nesse momento, agora, eu estou aprendendo sobre a Programação de Direitos Humanos, PNDH3. Mas porque quando eu leio uma coisa, eu já percebo que aquilo é importante. Porque aquilo é diferente de relação aos outros. É aquilo, tipo assim, o que dá a entender que aquilo ali é o principal desse eixo. Então, a mesma percepção do cara que está fazendo a apostila percebeu, opa, criança e adolescente só tem nesse eixo. Então, isso é importante para a prova. Com o tempo, vocês lendo várias legislações, lei seca, que a gente chama, vocês vão perceber isso, algumas coisas. E você fala, isso aqui é diferente. Aí você pega para ler um inciso, o inciso tem a linha A, B, C, D e E. Eu falei, caraca, já tem até os 5 itens aqui da prova. Os caras têm que decorar os 5 itens, porque o cara vai mudar um aqui e vai fazer uma questão, já está dado. O examinador e também tem, às vezes, né? Um certo, tipo, cara, bem que agora com inteligência artificial fica mais fácil. Para você elaborar a questão, você tem que ter um trabalho ali, né, bem intelectual. E quando você pega uma legislação que já tem letra A, B, C, D e E, cara, 5 itens, né, tá feita a minha questão aqui. Então, eu vou trabalhar aqui, o que que eu vou mudar aqui? Eu vou botar um não aqui, bem aqui no meio, pronto. Já ganhou da banca o dinheirinho, né? Cada questão que você faz, você ganha um dinheiro. Eixo orientador 4. Eixo orientador 4 é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Diretriz, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Prevenção da violência e da criminalidade, profissionalização da investigação de atos criminosos. Diretriz 14, redução à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Opa, marcarei essa diretriz 14. É um pouco diferenciada das outras diretrizes. Garantia dos direitos das vítimas de crimes e proteção de pessoas ameaçadas. Modernização da política de execução penal. Opa, execução penal aqui, ó. Policial penal. Priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à prisão de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Isso aqui, ó. É essa a política hoje. Se é certo ou errado, eu não sei. Só sei que essa é a política. Inclusive, do CNJ para o juízo, né? Isso aqui, ó. Criação de medidas de penas alternativas à privação de liberdade. Então, a prioridade, ó, prioridade é isso, ó, priorização. A prioridade é o quê? Medidas alternativas. Por isso da audiência de custódia. Coloca uma tornozeleira no cara, manda para casa. Vai mandar para o presídio, vai mandar ele para a escolinha, né? Mas não é uma escolinha boa. Promoção do sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para conhecimento e garantia da defesa dos direitos. Uma questão modelo que ele botou aqui. Um dos eixos orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos é o de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Uma das diretrizes do referido eixo orientador é o combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Correto.
Questão exemplo. Um dos eixos orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos é o de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. A garantia dos direitos humanos, desculpa, direitos humanos, não, a garantia dos direitos das vítimas de crimes de produção de pessoas ameaçadas é uma das diretrizes referidas ao orientador. Correto. Questão exemplo. Um dos eixos orientadores do Programa Nacional de Direitos Humanos é o de segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. A garantia de igualdade dos direitos de criança e adolescente, criança e adolescente não é de acesso à justiça. Criança e adolescente é de qual? Eixo desenvolvimento dos direitos humanos. Lembra lá? O primeiro, ambiental. O segundo, criança e adolescente. E o terceiro aqui é focado muito na área policial carcerária. Entenderam a pegada? Bom, dos eixos. Você percebe qual o core do eixo baseado nas diretrizes que você tem para alcançar aquele eixo. Eixo 5, PNDH3. Vamos lá. Educação e cultura em direitos humanos. Diretriz deles, as diretrizes. Eu não botaria 18, mas tudo bem. Eu botaria 1, 2, 3, porque depois eu somaria, mas tudo bem. Estava fazendo assim, na apostila. Efetivação, quais são, desse eixo aqui, quais são as diretrizes da educação e cultura em direitos humanos? A efetivação das diretrizes dos princípios da Política Nacional de Educação e Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos no sistema de educação básica, nas instituições de ensino superior, nas instituições formadoras, reconhecimento da educação não formal como espaço de promoção, de defesa e promoção de direitos humanos, promoção da educação e direitos humanos no serviço público, isso aqui também marcaria essas diretrizes, grande probabilidade do cara cobrar isso. Garantia do direito à comunicação democrática e acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos. Eixo orientador 6. Direito à memória e à verdade. Esse eixo aqui é importante para a atual situação, né? Principalmente das comissões da verdade que vão voltar a funcionar. Reconhecimento da memória e da verdade como direito humano, da cidadania e dever do Estado. Preservação da memória histórica e da construção pública da verdade. Modernização da legislação relacionada com a promoção do direito à memória e à verdade. Questão exemplo. Foram retirados do PNH em 2010 tanto o direito à memória e à verdade quanto a descriminalização do aborto? Errado, né? Ainda tem o eixo de direito à memória e à verdade. Olha aqui, ele fez um resumo para a gente finalizar hoje em MDH3. Vamos lá. Eixo orientador 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eixo orientador 2, desenvolvimento dos direitos humanos. Eixo orientador 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Eixo orientador 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Eixo orientador 5, educação e cultura e direitos humanos. Eixo orientador 6, direito à memória e à verdade. Então, quando você vai estudar uma política pública, aprender ela, a primeira coisa que tem que decorar, os eixos. Lógico, eu estou chamando de eixo, mas eu já fiz política pública que chamava isso aqui de dimensões. Depende da política pública, o nome que você vai dar a isso. Mas são orientações, né? Ou são diretrizes. Lá a gente chamou de, na política pública, a última que eu trabalhei, a gente chamou de. Me esqueci agora. A gente tinha 5 lá, a gente tinha 5. Não era dimensões. Me esqueci. A gente tinha outro nome lá. Mas sempre você vai ter uma política pública, umas camadas, chamadas camadas. Cara, me esqueci, eu participei direto da política, a Política Nacional de Modernização do Estado. Nós tínhamos, eixos temáticos, não era eixo orientador, chamava eixos temáticos. Nós tínhamos 5 eixos temáticos na Política Nacional de Modernização do Estado. E a partir dos eixos temáticos, a gente tinha os objetivos dos eixos temáticos. Aqui, em vez de objetivos, a gente chamou de diretrizes. Porque também tem isso, eu falei que pode ter objetivos e metas. Às vezes, ele entende nessa política, isso aqui já seria o objetivo. Que só vai criar uma meta para esse objetivo, para essa diretriz. A partir da meta, ele cria um indicador. Então, essa é uma estrutura. Quando a gente for estudar políticas públicas, se a gente for estudar, vocês vão entender que tudo isso tem, não um manual, mas existe um consenso na doutrina de administração pública de como isso é construído. Então, primeiro que a gente vai ficar da aula de hoje? Nós temos 6 eixos, né? Aqui, vou passar esse material para vocês. Na verdade, eu falei lá no grupo, vou criar uma pastinha, vou compartilhar. Temos 6 eixos orientador do PNDH3 e temos quantos? 25 diretrizes.
Então, é esse que lógico, vai ter que reler antes da prova, vai ter que, de vez em quando, dar uma lidazinha, ver que não é curto, o que tem mais aqui. Ah, tá, vamos lá. Para finalizar aqui. Artigo 2º, parágrafo 1. A implementação do PNDH, além dos responsáveis nele indicados, envolve parceria com outros órgãos federais relacionados com temas tratados destes orientadores e suas diretrizes. Comentário. A implementação do PNDH requer a colaboração de outros órgãos federais que estão relacionados aos assuntos abordados nos eixos orientadores e nas diretrizes do programa. Isso significa que, além das responsabilidades atribuídas aos indivíduos responsáveis pelo PNDH3, é necessário contar com a cooperação de outras instituições governamentais para garantir a efetivação das políticas públicas propostas. Ele está dizendo aqui, eu não li o decreto. No decreto, provavelmente, tem quem são os intervenientes dessa política pública, mas isso não quer dizer que só eles vão trabalhar na política pública. Você pode fazer parcerias, eventualmente, sei lá, uma Secretaria Nacional da Juventude no governo, mas ela não está no decreto, mas você pode criar essas parcerias. Normalmente, quando faz um órgão, outro órgão, você faz um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica. Então, você faz um termo de parceria, um TP. Então, normalmente ocorre isso. Ah, eu trabalho, por exemplo, na Secretaria Nacional, na Secretaria de Micro e Pequena Empresa. Justamente trazer conceitos sobre empreendedorismo, né, para as pessoas vulneráveis, que ajuda a melhorar a questão de direitos humanos dela, também é bom. Pode falar, Samuel. Aqui na página do Planalto, aí no Hum, final tem um anexo, aí tem um monte de comentário bem interessante, que vai pode falando falar. o passo a passo, aí fala sobre os responsáveis, né? Uhum. Sobre cada eixo, a ação programática, o que o eixo faz, o responsável, o que é a função dele. Seria É, ok. interessante dar uma Lei lida nisso também. aí também. É. Sim. Vamos lá, finalizando, acho que tem mais o artigo 3º aqui. Muito maneira essa dica do Samuel. Depois eu vou ler a dica que o cara deixou na apostila para a gente. Aqui, ó, um exemplo. Um exemplo disso seria a implementação de uma diretriz do PNDH3 que envolvesse a promoção da igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. Nesse caso, a parceria com outros órgãos ou ministérios, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública, seria essencial para desenvolver e executar ações concretas que abordem essas questões de maneira abrangente e eficaz. Isso aqui não seria o caso do Ministério da Justiça, porque ele já está no PNDH, Ministério da Justiça, né? O Ministério dos Direitos Humanos também. Mas eu acho que o Ministério das Mulheres não está. Então, eu acho que não sei nem se tem agora o Ministério das Mulheres novamente. Não me lembro. Eu acho que tinha de uma mulher lá do Rio, acho que é a irmã da Marielle. Não sei se é o ministério dela. Eu acho que o dela é de igualdade racial, enfim. Mas o Ministério da Justiça já faz parte do PNDH, que eu me lembro. Vamos lá. Artigo 3º. As metas, prazos de recurso necessário para a implementação do PNDH serão definidos e aprovados em planos de ação de direitos humanos bianuais. Ou seja, o PNDH ele é feito esses ciclos de 2 anos. Isso aqui é informação importante para cair numa prova. Quero perguntar isso aqui. Né? Os planos de ações, qual a quantidade? 4 anos, 3 anos, é 2 anos. No nosso política pública, a última que eu trabalhei, que é a Política Nacional de Modernização do Estado, a gente também fez um plano de ação. O plano de ação seria o seguinte: agora, nesse período, nesse ciclo, para alcançar essa diretriz, quais as ações a gente vai tomar? E aí que a gente cria o chamado gerenciamento de projetos. Aquele PDCA, Planejamento, Desenvolvimento, Ação, Controle e Revisão. Faz aquele PDCA no plano de ação. Para essa diretriz, qual é o plano? É o plano, esse plano aqui, né? PD, o D, como é que a gente desenvolve isso? O A, como é que a gente atua? Como é que a gente faz a atividade? Como é que faz essa tarefa? E depois a gente controla para melhorar de novo essa tarefa. Pegadinha. As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH3 serão definidos e aprovados em planos de ações de direitos humanos. Anuais? Não, né? Bianuais. Importante para a aula de hoje ficar. Decreto, no artigo 4º foi instituído o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH, foi revogado. O artigo 4º, revogado pelo decreto de 2019, em outras palavras, o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH foi extinto em 2019. Então, não tem um comitê de acompanhamento. No nosso caso, lá na minha política, para eu ter uma noção aqui, para vocês terem uma noção, a gente criou um fórum. Toda política ela tem que ter um acompanhamento. E, às vezes, normalmente, esses acompanhamentos são por meio de comitês, porque é transversal. Normalmente, é melhor ter um acompanhamento transversal. Gente de fora também monitorando isso. No nosso lá, a gente criou um Fórum Nacional de Modernização do Estado, trazia os ministérios para verificar se eles estavam alcançando o objetivo. Eu estava, na época, no governo passado, na Secretaria Nacional de Modernização do Estado. Vamos lá, vamos ver essa dica aqui, além do que o Samuel passou. Vamos lá. Dica aqui para otimizar os estudos. Se você não possui uma assinatura em alguns sites de questões, sugerimos que o faça tão logo seja possível.
ter uma plataforma online de questões vai otimizar e muito seus estudos. Atualmente, temos várias plataformas no mercado. Escolha uma, monte seu caderno de questões sobre o assunto estudado e participe do fórum com outros alunos, pois é no fórum que você encontrará os melhores comentários, mnemônicos, esquemas que irão alavancar seus estudos. Eu mostrei isso na aula passada, né, que eu gravei. Mostrei que a gente vai lá no comentário, às vezes, do aluno, você consegue ver um quadro que já resume aquela questão e você leva para o seu material no Word. Você tem um arquivo no Word que você tem que fazer isso. Às vezes, o comentário do aluno sobre uma questão, que o aluno pode também comentar a questão nas plataformas, às vezes é melhor do que o comentário do professor. Eu mostrei, acho que na aula passada, não sei se vocês lembram, que tinha um comentário lá do aluno que eu acho que o professor roubou dele. O professor pegou um comentário de um aluno lá que tinha colocado, que eu acho que era muito bom o comentário. Principais plataformas de questões online: TEC Concursos, Q Concursos, Estratégia Concursos e Gran Cursos. A melhor plataforma é a do TEC Concursos. Aí é cada um, ele que está dizendo aqui, o cara da apostila. Tem gente que adora o Q Concursos. Eu uso o TEC também, pois ela possui diversos recursos que as outras não possuem. Se você souber utilizar, otimizará bastante seus estudos. Dica 2. Quando você estiver resolvendo, estudando as questões em alguma plataforma online, caso se depare com uma questão em que sua base teórica não esteja aqui neste material, vale a pena anotá-la em algum lugar, seja no Anki, seja no seu caderno físico, seja no tablet. A ideia é fazer com que este assunto também possa fazer parte do seu material de revisão. Eu, normalmente, quando eu estudo, eu estou com 2 telas aqui. Normalmente, eu vou resolvendo a questão aqui, vou lendo, vou entendendo, mas já tem um arquivo do Word, eu já mostrei, hoje não vai dar porque já está falando isso aqui, mas amanhã eu posso mostrar no início como é que eu faço o meu arquivo aqui. Eu vou pegando tabelas, quadros, bizus, vou jogando no Word. Quando eu vejo que já está completo o suficiente, eu ainda sou, né, as coisas às vezes meio físicas, às vezes eu imprimo e boto no meu material. Para cada material, o meu caso aqui, eu vou pegar aqui para vocês, no meu caso aqui, eu tenho são 3 grupos da magistratura. Eu vou ver por quê. Uma pastinha, tá? Não sei se dá para ver. São 3 pastas. Aqui dá para ver. São 3 pastas que eu tenho. Aqui é só uma pasta, que é 3, dá para ver. São 3 pastas de bizu que são impressos. É um quadrozinho, cara. Esse quadro aqui resolve muita questão. Imprimo, deixo na minha pasta. Então, eu estou na reta final, pego essas 3 pastas e só reviso meus resumos. 3. Do mesmo modo que a dica anterior, quando você estiver resolvendo ou estudando as questões em alguma plataforma online, caso se depare com uma questão que errou ou que te deixou em dúvidas, também sugerimos que você anote em algum lugar, seja a Anki, seja no seu caderno físico, seja no tablet. A ideia é fazer com que este assunto também possa fazer parte do seu material de revisão. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a verdade é que não existe um material teórico que contenha tudo que possa aparecer nas provas, uma vez que não há bibliografia referenciada nas maioria dos editais do concurso. Por isso é importante estudarmos as questões que elas complementam matérias teóricas. Sem papo de coaching, mas isso é real. Vamos lá. Estamos falando para fazer questões, pura e simplesmente, mas sim estudá-las. São tarefas distintas. Estudar as questões é aprender por meio delas. Fazer questões é testar seu conhecimento a fim de realizar o diagnóstico de desempenho. Mas por que estamos falando isso? Tinha que separar esse porquê aqui. A pergunta. Veja o final abaixo. Teoria, questões. Tem uma lacuna de conhecimento. Porque tem questões. Por isso que eu fiz na aula passada, eu mostrei para vocês que eu faço o processo inverso. Eu vou primeiro aqui para definir o que é que eu vou estudar aqui. Não sei se vocês lembram da aula passada, que a gente fez um videozinho ali de 13 minutos. Que a gente gravou e até mandou para os outros colegas que não apareceram. Eu vou no TEC, filtro, né? Eu fiz lá a teoria aquela teoria do consumidor e vi o que tem caído. A partir da questão, eu já vi o que é cobrado e vou para cá. Eu não deixo esse gap aqui, a gente já faz o processo. Nossa estratégia aqui do grupo aqui da Masterbrain é fazer o processo inverso. Note que se você estudou seu material teórico pela primeira vez e depois vai fazer questões, certamente sentirá um baque muito forte, podendo até traumatizá-lo. Mas por que isso acontece? Resposta: isso acontece porque existe uma lacuna de conhecimento entre a teoria e as questões, só isso. Então, o que devemos fazer? Estudar a teoria, estudar as questões, fazer questões e melhorar seu material teórico, né? Perceber o raciocínio. Observe novamente a figura e perceba também que se você voltar para a teoria após um desempenho ruim, ao fazer as questões, continuará obtendo desempenho ruim, pois existe uma lacuna de conhecimento que precisa ser preenchida, e essa lacuna está nas questões. Pois estude e reestude as mesmas questões milhões de vezes até entender por completo e não errar mais nenhuma outra com o mesmo assunto. É assim que o nosso desempenho melhora e a mágica acontece essa ideia. Acabou aqui. Por fim, caso você alguma dúvida relevante em algum ponto uma questão, os comentários dos professores e alunos no fórum não foram suficientes para lhe ajudar, pesquise de forma pontual essa dúvida em seu PDF,
de teoria, né? Ctrl F, mas se ele também não lhe agradar, pesquise no Google ou em algum vídeo curto no YouTube. Contudo, faça isso apenas se for alguma dúvida relevante. Não fique viajando em lucubrações, exposições mirabolantes, que só farão você perder tempo. Além disso, devemos evitar ao máximo abrir um livro, salvo em casos muito peculiares. Devemos ser pragmáticos, estratégicos e objetivos. Isso é sem papo de coach, apenas trocar uma ideia e reflexão. Gente, é isso hoje, aqui já acabou. Aqui amanhã já vai começar a caderno do TEC, ele mandou aqui, a gente pode fazer amanhã algumas questões aqui, o caderno de questões do TEC amanhã a gente faz. Eu vejo aqui, amanhã a gente começa com estas questões. Aqui a gente já vai ver, aqui, ó, desenvolvimento sustentável, acesso às instalações de água potável, exploratório na natureza, dicas de otimizar o estudo, isso aqui a gente não vai ler, que a gente já leu hoje. Caderno dos TEC, a gente vai ler já o de amanhã, vai resolver algumas questões do PNDH3. Alguma pergunta, pessoal? Não? Da minha parte, não, professor. Não. Só quando eu parar de gravar, eu queria ter uma pergunta, mas para não ficar gravado, na verdade. Ok, vou pausar aqui.